Vamos ver de maneira simples o que é um MAC address e como ele pode ser utilizado para o bem e para o mal dentro de uma rede. Então, o MAC address é um número mais ou menos como este aqui, que nós estamos vendo na tela, são 12 dígitos hexadecimais. Ele vem de fábrica em qualquer equipamento que tenha qualquer uma dessas conexões aqui. Então, por exemplo, se eu tenho um smartphone que tem ali Wi-Fi, Bluetooth e 3G, ele tem 3 endereços MAC address que vêm de fábrica. Para que serve esse MAC address, esse endereço? É através do MAC address que os equipamentos efetivamente se comunicam. Então, numa rede Ethernet, a comunicação não é feita via IP. O IP é utilizado para que cada equipamento descubra qual é o MAC address do equipamento que ele quer conversar, mas a comunicação em si, o switch, ele comuta endereço MAC. Então, por exemplo, se eu tenho um desktop e eu quero acessar a internet, o que ele precisa saber é descobrir qual é o MAC address do roteador, do default gateway, e aí ele monta um pacote e manda para o MAC address desse default gateway. Então, toda a comunicação, seja em Ethernet, seja em Wi-Fi, o Wi-Fi é basicamente um Ethernet sem fio, o Bluetooth e o 3G, a comunicação de dados é feita usando o MAC address, usando esse endereço. Então, essa é a forma como ele é escrito, são 12, sempre 12 dígitos hexadecimais, mas existem várias formas diferentes de você representar, cada fabricante usa uma nomenclatura um pouco diferente, mas é exatamente a mesma coisa. Esses endereços eles são únicos no mundo, eles são globalmente exclusivos. Como é que você garante isso? Na verdade, existe um órgão mundial, o I3E, mas isso não faz diferença. Ele vende esses lotes. Então, o que o fabricante de um equipamento, seja de Ethernet, seja de Wi-Fi, seja de 3G, faz? Ele compra um lote e ele ganha os 3 primeiros pares. Então, quando você descobre um MAC address de um equipamento, você automaticamente tem como saber qual é o fabricante. É só você procurar na internet esses 3 primeiros pares daqui e você vai saber exatamente quem fabricou. Isso, inclusive, existem sites na internet dedicados. Você vai no Google, procura fabricante MAC address, tabela de MAC address, fabricante, vendor MAC address, para você colocar em inglês. Qualquer busca que você fizer, rapidamente você vai encontrar um site que te dá. Você coloca o MAC address ali, ou você coloca esses 3 primeiros pares lá e ele vai te dizer exatamente qual é o fabricante. Obviamente, por exemplo, a Apple, ela tem dezenas de lotes que ela comprou. Então, você olhando o MAC address, você vai saber que é da Apple, ele não vai dizer necessariamente se é um iPhone, um iPad ou um MacBook, mas você vai saber quem é o fabricante. E aí existe uma outra aplicação interessante dessa informação, é que existe hoje em dia muito conceito de OEM. O que é isso? Um fabricante A contrata um fabricante B. Quem fabrica de verdade é o fabricante B, o fabricante A só coloca o loginho dele lá na frente. Muitas vezes o MAC address vem com o MAC address do fabricante B, do fabricante original lá na ponta. Então, olhando essa informação, eu consigo saber muitas vezes quem foi que fabricou de verdade o equipamento lá originalmente. Bom, como é que eu consigo um MAC address? Do meu equipamento, seja um notebook, seja um smartphone, seja um tablet, eu consulto o painel de controle, eu consulto ali a telinha de configuração. Obviamente, se você for na internet perguntar como consulto o MAC address iPhone, como consulto o MAC address Samsung, você encontra os atalhos para chegar lá, mas normalmente é uma tarefa fácil. Existem apps que você baixa e ele te dá essa informação automaticamente. Mas além disso, eu consigo nos switches Ethernet, os switches gerenciáveis normalmente tem uma opção, um comando, uma tela para você ver a tabela de MAC address, onde você vai saber para cada porta do switch qual é o MAC address que está ali naquela porta. Nos roteadores é a tabela ARP, a ARP Table, que é quais são os IPs que aquele roteador já se comunicou. E aí, lembra que eu falei que a comunicação não é feita via IP, é feita via MAC? Essa tabela de ARP Table é como o roteador mantém essa informação. Para cada IP que ele for falar, qual é o MAC address que ele tem que enviar o pacote. E existem também analisadores de protocolos que você pode instalar num desktop, num notebook e usar o tráfego de pacotes na rede e olhar ali os MAC address dos pacotes de origem. Muito bem. Vamos ver como é que a gente consegue usar essa informação tanto para o bem como para o mal. Primeiro, para o mal.
eu sou um usuário infeliz, eu sou um usuário que está chateado, não tive aumento, não tô pé da vida, então eu sou o usuário desse desktop aqui. O que eu faço, por exemplo, eu instalo um analisador de protocolo, um pequeno softwarezinho no meu desktop aqui, na minha máquina, que ele fica me mostrando os pacotes que estão chegando na rede. Bacana. De repente, quando chega o diretor, eu estou de olho. Quando o diretor liga a máquina, eu estou monitorando e vejo quais são as requisições de endereço IP, porque isso é uma coisa que toda máquina que tem endereço IP dinâmico, IP automático faz. Ela manda um pacote de broadcast para a rede e esse pacote chega em todas as máquinas. Vai chegar também no servidor de DHCP, mas vai chegar na minha máquina também. E eu vou descobrir qual é o MAC address desse meu diretor. Eu estava de olho, vi ele ligar, na hora que ele ligou, pum, eu vejo aparecer aquela requisição de endereço na rede. O que eu posso fazer? Eu manualmente mudo o MAC address da minha máquina para ser aquele MAC address. O que vai acontecer? Eu vou confundir o switch Ethernet. Ora vai mandar os pacotes para mim, ora os pacotes para o diretor. Eu não vou conseguir navegar, mas nesse momento eu não estou muito preocupado em trabalhar. O meu diretor não vai conseguir navegar, ele vai reclamar com o gestor de TI, ele vai reclamar com quem dá o suporte técnico, e esse é um problema muito difícil de resolver. Você desconfiar que alguém está lá manualmente trocando o MAC address. E ele pode fazer isso, por exemplo, para a impressora. Ele pode ir lá, olhar a impressora, pega as impressoras normalmente na etiqueta que tem ali atrás, tem o MAC address dela, ele pode fazer a mesma coisa e aí dificultar, impedir as pessoas de acessarem a impressora e por aí vai, os diversos equipamentos que estão na rede. Essa é uma das razões de você criar vilãs. As vilãs, a gente tem um vídeo que explica o que é vilã, eu vou deixar nas observações abaixo para quem quiser mais detalhes, mas vilã você isola, você cria ilhas dentro da rede. E aí esse problema não acontece se eu tiver esse usuário hacker numa vilã separada, por exemplo, da diretoria, separado da vilã de impressoras, separado da vilã de servidores. Esse usuário hacker só vai conseguir fazer essa maracutaia dentro da vilã, então ele só vai conseguir afetar quem estiver dentro daquela específica vilã. Então ajuda ao administrador a desconfiar do que está acontecendo, porque esse problema vai estar acontecendo só dentro daquela vilã e também vai impedir que esse usuário hacker faça esse ataque de maneira espalhada em toda a rede. Bom, e uma maneira boa, uma maneira positiva de se usar um MAC address. Imagina que eu tenho a minha rede e eu quero botar 2 roteadores, eu quero ter redundância, então eu quero ter, inclusive com operadoras diferentes, saindo para a internet. Então, estando tudo bem, metade da minha rede tem como default gateway o roteador 192.168.0.1 e a outra metade o 192.168.0.2. Beleza. Se um dos roteadores cair, eu quero que o outro assuma automaticamente aquele tráfego. Primeira hipótese, eu vou lá e entro em todas as máquinas que estavam usando o default gateway, o roteador que caiu, e troco a configuração. Então, eu vou lá em todas as máquinas que tinham o 01 como default gateway e troco para 02. Difícil, né? Possível, mas difícil de se fazer. Hipótese número 2. Eu coloco nesse roteador que sobrou, o IP também, o IP do outro roteador. Então, esse roteador que sobrou, por exemplo, era o 02, eu ponho na mesma porta o endereço 01. Qual é o problema? Lembra que eu falei que as máquinas se comunicam via MAC address e não via IP? Então, as máquinas que estavam usando o 01 vão estar acostumadas, vão estar memorizado que o MAC address daquela máquina é esse com o final 4876. E elas vão ficar insistindo, e elas ficam isso por 10, 15 minutos até dar um timeout. Então, demora para elas perceberem que alguma coisa aconteceu e voltar. Uma das maneiras de resolver isso é que esse roteador que sobrou assuma também o MAC address do roteador que deu problema. Então existe inclusive um protocolo para isso, o VRRP, Virtual Routing Redundancy Protocol, protocolo de redundância de roteamento virtual, de roteador virtual, que é onde você exatamente cria um MAC address virtual. Na verdade, você cria 2 MAC address virtuais aqui, um para cada roteador. E aí, quando um deles cair, o outro assume também o MAC address desse que morreu. E aí, automaticamente, as máquinas começam a usar esse roteador como saída única para a internet. Então, o VRRP é um protocolo de redundância que mexe com o MAC address de maneira positiva para conseguir garantir a redundância de default gateway na rede.
Então, resumo, os endereços MAC, o MAC address, ele é único no mundo, é através dele que os switches operam, os switches não operam via IP, os switches convencionais operam através de MAC address, isso também vale para os access points Wi-Fi, isso também vale para uma rede 3G, e ele pode sim ser utilizado, alguém pode mexer e causar problemas. Então, se você é alguém que depura a rede, alguém que de vez em quando tem que lidar com problemas dentro de uma rede, é bom você ter eventualmente em mente essa possibilidade de problema. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!